Olá, esse é mais um programa do TV NAIC. Nosso convidado, Fábio Valentim, farmacêutico e coordenador do Centro de Pesquisas aqui do NAIC. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Dr. Marcelo. Boa tarde a todos. Bom, Fábio, eu gostaria que você nos falasse quais são os tipos de tratamento que você observa aqui no NAIC. Aqui no NAIC nós temos tratamento com os quimioterápicos, com hormonioterapia e imunoterapia. Interessante observar, Fábio, que a imunoterapia ela tem efeitos diferentes da quimioterapia. Entre elas, você tem a produção de anticorpos contra o seu próprio corpo. Isso pode acontecer. O que quer dizer? É uma exacerbação da sua resposta imunológica. Quando você faz um imunoterápico, você estimula o seu organismo a produzir células contra tumores e muitas vezes contra o próprio organismo seu. Sim. E isso nós acompanhamos. Nós temos visto assim, reações cutâneas, reações de pulmonar pneumonite, reações de glândulas endócrinas, uma série de alterações, mas com efeitos bem menos agressivos do que as quimioterapias, né, Fábio? Sim, sem dúvida. Isso é muito observado pela equipe multidisciplinar do NAIC e o trabalho importante dessa equipe para sinalizar o médico prescritor dessa possível reação adversa que está acontecendo com o paciente para que o médico possa avaliar isso de perto. Sem dúvida. O que nós estamos vendo? Então, o cenário é assim. Muitas vezes você tem um paciente já fragilizado. Ele nunca vem um paciente perfeito. Ele tem várias doenças associadas. Ele tem diabetes, ele tem pressão alta. Aí ele tem um câncer de pulmão. Aí ele precisa fazer a imunoterapia. Aí ele tem enfisema pulmonar. E você observa que o paciente ele começa a piorar a parte respiratória dele durante o tratamento. Aí o que você tem que fazer? Muitas vezes você lança a mão de um exame, de uma tomografia. E você percebe se o tumor está aumentando, se ele está diminuindo, ou muitas vezes você está tendo um processo chamado pneumonite, que é um processo que nós chamamos imunomediado, ou seja, através da reação imunológica, e o próprio tecido pulmonar fica com aspecto destruído. E também nós temos a hormonoterapia, né, Fábio? A hormonoterapia que a gente usa para câncer de mama, próstata. Como são essas medicações? Elas têm várias vias de administração, né? A hormonioterapia ela pode ser feita intramuscular, subcutânea e via oral, com o principal efeito colateral as ondas de calor. Sim, sem dúvida. E o que é interessante da hormonoterapia? Esse termo a maioria das pessoas não sabe. Na verdade, é uma terapia anti-hormonal quando você fala hormonoterapia. Você está bloqueando, por exemplo, o hormônio masculino do homem, a testosterona. Então, câncer de próstata, você dá uma injeção, muitas vezes subcutânea ou intramuscular, a cada 1 mês, ou a cada 3, ou a cada 6 meses. E o que ela faz? Ela faz uma castração temporária. É como se estivesse tirando a ação dos testículos produzir a testosterona. E essa diminuição, a testosterona é produzida pelo testículo, tem uma parte que é produzida ainda pela suprarrenal, tem alguns órgãos em menor quantidade, mas a maioria da testosterona é feita no testículo. E o que você observa? Você observa uma perda de força, cai a libido, o paciente não consegue ter relação sexual. Isso é uma coisa que tem que conversar com os pacientes. Não é que eles não consigam, eles ficam com um grau de potência muito baixo, porque a testosterona está muito baixa. E isso é um efeito esperado e é para acontecer, porque mostra que você está suprimindo, você está fazendo o seu tratamento que é um anti-hormônio, isso, você está diminuindo um hormônio masculino. E isso é interessante, que são efeitos contrários, diferentes do da quimioterapia. Você não tem queda de cabelo, você não tem vômitos, você induz ao que chamamos uma andropausa masculina. Fábio, e com relação ao tratamento de quimioterapia convencional, ela melhorou mesmo assim, mas depende muito da qualidade dos medicamentos, né? Sim, depende da qualidade do medicamento, do protocolo, mas assim, o que a gente percebe é a questão de náusea, vômito, queda de cabelo mesmo, que são efeitos manejados aí pela equipe multidisciplinar e pelo médico oncologista. O importante do paciente em quimioterapia é saber que a quimioterapia ela pode ser feita somente ela pode ser associada à imunoterapia e ela tem efeitos que chamam classe dependentes. Então tem quimioterapia, isso que é importante, os pacientes têm que discutir com o seu profissional. O NAIC, o que ele faz? Conexão com informação. Então é através de informações que nós estamos conectando as pessoas e tentando trazer essa junção.
A quimioterapia tem quimioterapia que tem uma ação muito grande no coração. Então a pessoa tem que saber, tem que estar atenta para aquilo que ela está tomando, saber o efeito colateral. De repente ela tem uma batedeira, começa a ter uma falta de ar, um inchaço das pernas, quer dizer, desenvolvendo uma insuficiência cardíaca. Essa relação entre o tipo de classe de drogas e o efeito colateral nós fazemos muito aqui. Por exemplo, nós temos o serviço de odonto que atua em drogas que causam mucosite, né, Fábio? Sim, todos os pacientes tratados aqui no NAIC, eles são orientados, né, para passar por uma avaliação da nossa dentista, da nutricionista, porque a gente sabe que tem algumas drogas que com a perda de apetite a pessoa acaba perdendo peso e massa muscular, então ele é orientado para passar por todos esses profissionais que possam ajudar nesses efeitos. Sem dúvida. Quando você vai tratar um paciente com câncer, a gente sempre fala, você tem que ter um time junto. Então, muitas vezes, você lança a mão de um cardiologista para acompanhar. Tem drogas que causam alterações no pulmão. Então, quando for fazer um tratamento de quimioterapia, o paciente ele tem que ser esgotado de informações sobre os possíveis efeitos colaterais. Até porque nós temos que saber se tem benefício em tratar ou não. E uma outra questão que é muito importante é saber que tipo de tratamento. Se é um tratamento adjuvante, paliativo, né, Fábio? Tem várias modalidades, né? Sim, existe a quimioterapia adjuvante, neoadjuvante, curativa e paliativa, que é informado pelo médico no momento da consulta. Né? Por que esses termos o Fábio está trazendo? Porque muitas vezes você vai ouvir falar, o que quer dizer neoadjuvância? Muitas vezes as pessoas não sabem, terapia neoadjuvância, ela vem antes do tratamento principal. Eu tenho um câncer de mama, ele é grande, cirurgicamente ele é difícil de fazer, o que eu faço? Uma quimioterapia neoadjuvante. Qual é o intuito? Reduzir o tumor e preparar para a cirurgia. Então esse é um termo que as pessoas têm que conhecer, esse vocabulário. E adjuvante, Marcelo, é aquele complementar. Eu não precisei fazer quimio antes, eu operei e tirei o tumor e fiz a quimioterapia. É muito interessante que o paciente participe de tudo isso, até para ele saber quais as sequências de tratamentos que podem acontecer com ele. Fábio, eu gostaria que você fizesse uma consideração sobre a qualidade de vida dos pacientes que têm adesão ao programa continuado de farmacovigilância, ou seja, farmacovigilância na verdade é você fazer uma vigilância ativa nos medicamentos, no paciente, seus efeitos colaterais e notificar. Nós conseguimos pegar muita coisa aqui, né, Fábio? Sim, a gente orienta o paciente a importância da gente fazer esse acompanhamento farmacológico até para ajustes de dose, ajuste de horário, até de medicamentos que ele já faz diariamente, e aí ele vem e a gente percebe que ele faz uso de maneira errada de medicamentos que ele já toma há anos, como por exemplo antihipertensivos, outros tipos de medicamento, que também é orientado aqui no NAIC quando ele vem para a sua primeira sessão de quimioterapia. Olha que interessante. Existem drogas quimioterápicas que interagem com medicamentos normais. Sim. Eles podem potencializar o efeito da quimioterapia, ou seja, você ter um efeito colateral desastroso, ou às vezes eles podem inibir o efeito da quimioterapia e você não ter o efeito esperado do seu tratamento. Então essa junção de todo mundo falando a mesma língua, ela é fundamental. E hoje nós estamos trabalhando aqui com a peça do Watson, que é uma inteligência artificial, né, uma questão cognitiva, que você consegue num compilado de muitas páginas resumir e dar ao paciente quais são os efeitos colaterais esperados. Então essa ferramenta nós temos usado e nós temos feito nossas reuniões aqui envolvendo o Watson com a equipe, né, Fábio? Sim, sem dúvida é uma ferramenta que nos trouxe muito benefício, principalmente para o paciente, e que facilitou bastante essa conversa, essa troca de ideia entre a equipe. Nós estamos chegando a mais um final do programa TV NAIC. O TV NAIC ele faz conexão com informação, tentando trazer informações de qualidade para o conhecimento das pessoas. Fábio, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco em mais um programa TV NAIC e sua consideração final. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Marcelo. Obrigado por participar de um programa tão importante que leva informações assim de extrema importância para a população. E vocês podem deixar o seu like aqui no nosso programa. Até mais.